Olá, sou Débora Dutra e este podcast é patrocinado pela Vitafor para nutrir você com informação, saúde e conhecimento. E eu sou a Gabi Pascoal e estamos aqui para trazer muita informação, conhecimento e boas energias para vocês. Sejam muito bem-vindos ao VitaCast, seu espaço para aprender mais sobre saúde, nutrição e identificar como a suplementação é capaz de auxiliar você nos cuidados com a sua saúde. Faça sua inscrição nos nossos canais para não perder nenhum conteúdo. Gabi, fala um pouco da nossa convidada de hoje. Como falar da Andreia, né? Ixi, essa aí, olha eu tenho quase uma biografia dela. É isso aí, então... Só pra gente resumir, tá? A nossa convidada de hoje, ela é um exemplo de vida equilibrada. Muito. Tá? Exato. Empresária. Palestrante, professora. Mãe. Casada. Esportista, atleta. Exato. Ai, tem uma coisa muito legal. Aquariana. Igual eu. Faz Nem te aniversário conto. no Depois mesmo eu conto dia, né? esse segredo aí. Fazemos aniversário no mesmo dia. Seja bem-vinda, Andreia. Bem-vinda! Débora, obrigada, meninas. É um prazer enorme estar aqui no VitaCast, no primeiro episódio com vocês. É uma honra, um prazer poder fazer parte da história da Vitafor e estar fazendo parte do lançamento de um projeto tão maravilhoso e tão legal, que só vai trazer informação, que vai trazer conhecimento, para que a população possa fazer boas escolhas para a sua saúde, né? Então, excelente. Obrigada. Andreia, pensando hoje, né, aqui para gravar esse podcast, passou um filme. E nesse filme, uma coisa bem bacana que aconteceu, eu lembro de você há 15 anos atrás, quando você estava grávida do seu segundo filho. E eu vou contar algo que ninguém sabe, mas nem que você sabe. A gente é amiga há uns 15 anos. Eu olhei, foi um evento que foi em Salvador, e eu vi você chegando. E você tava grávida, e eu falei assim, nossa, eu quero ser igual ela. Sabe quando você olha e você admira? Então, pra mim, você é um exemplo de superação em todos os sentidos, né? Como empresária, como mãe. Então, eu tenho aquela cena que eu tava iniciando, né, nesse trabalho, vamos dizer assim, começando a conhecer, entrando nesse mundo de suplementação, E aí eu assisti a sua palestra, vi você grávida. Só que tem uma coisa, gente, ela já era educadora física e ela estava fazendo faculdade de nutrição. Então, assim, me conta um pouquinho, quando que surgiu a sua, não na parte profissional, mas seu interesse pelo esporte? Olha, Gabi... O Gabi não, Débora. Ok. Muita gente. Olha, Débora, primeiro que assim, né, eu acho que eu lembro dessa cena que você colocou e eu, na verdade, eu sempre quis ser mãe, né? Tanto que eu fui mãe com 28 anos, eu acho que hoje em dia as mulheres não são mais mães com 28 anos, né? Então eu fui mãe muito nova, né? Relativamente nova. Mas eu sempre quis ter na minha vida, eu sempre coloquei metas e coloquei objetivos de superação na minha vida. O esporte, na verdade, começou quando eu era muito criança ainda. Com 11 anos eu fui praticar atletismo. Minha mãe acho que cansou de eu ser tão evitada em casa, né? Vivia correndo pra cima e pra baixo. E aí ela me levou pro atletismo e eu me apaixonei pelo esporte ali porque eu fui muito acolhida, né? Eu acho que o esporte tem isso também. Ele acolhe a gente numa comunidade, coloca a gente na superação diária de tentar fazer coisas diferentes. Então, com 11 anos, quando você é criança, você quer experimentar coisas novas, você quer se superar, você quer entender de coisas novas. E eu fui me apaixonando pelo esporte porque, de novo, foi muito acolhida por uma comunidade muito legal, um técnico muito legal e fui fazendo a minha adolescência no esporte. E eu acho isso muito importante. E seus filhos hoje, todos pelo que eu sei, É. todos fazem desde criança, Fazem tá, esporte. gente? Porque eu acredito que o esporte é um agente transformador da nossa vida. E na adolescência, quando a gente está exposto a muitas coisas, novas descobertas, né, coisas diferentes que a gente quer conhecer, o esporte, às vezes, tira a gente de uns caminhos que a gente não deveria seguir, né? Sim. Então, vai ajudando a gente a ter disciplina, foco, a superação. Então, a minha adolescência inteira, até os 21 anos de idade, que foi quando eu terminei a faculdade de Educação Física, eu estive envolvida com o esporte. E não foi nenhum sacrifício. Assim, para mim era muito gostoso estar naquela comunidade, viajando todo final de semana, participando das competições, com pessoas que tinham o mesmo objetivo e ideal que o meu. Então, eu acho que o esporte é alguma coisa que estava muito dentro de mim já. E isso só foi esquentando, né, na minha juventude. Então,
desde que eu sou criança, né? O Não, esporte e o na minha legal, vida. Gabi, ela, uma vez eu conversando, né, ela falou assim, que meu filho faz judô. E que fazia campeonatos e tal. Aí eu falei, meu filho não faz nada. E eu lembro que foi aí que eu coloquei ele no Taekwondo e está até hoje. Que demais, olha que lindo. Faz Taekwondo. Então, Muito assim, legal. às vezes a gente não tem noção, né? E o que você fala e o exemplo, ao que vamos levar até para as crianças, né? E em especial as artes marciais, né, Débora? Elas trazem uma questão muito importante de disciplina, Sim. de foco, de respeito, né? Então isso é muito legal. E eu acho que o mais importante é a disciplina, né? Não só para o adulto, para o atleta, para a criança, o quanto ele aprende no esporte ter essa disciplina. Sim. Isso que eu acho muito interessante. É E teve alguns momentos que eu vi que eu achei bem bacana, que naquele momento, o porquê levou você a fazer a nutrição? Então, isso Porque é uma história... o primeiro é o esporte, né, gente? Então, Ela fez educação física e depois ela foi pro esporte. Quando você é atleta, você não sabe o que fazer, você faz educação física. Sim. Então, eu terminei a faculdade com 21 anos e nessa época eu fiz um trabalho da faculdade de educação física envolvendo nutrição. Sim. Eu peguei os corredores de 100 metros rasos, fiz a avaliação nutricional deles. Eu tinha uma orientadora que trabalhava na área de medicina do esporte, que é a doutora Sandra Matsudo, e ela me ajudou a organizar esse trabalho e me indicou uma nutricionista para ajudar no trabalho. E essa nutricionista é a Valéria Pascoal, que eu conheci quando eu tinha 21 anos, né? E ela foi super solícita, me recebeu. 21? Eu tinha 21. Jovem. E a Valéria já estava muito super jovem. explodindo na área, Sim. né? Então, assim, ela já era uma nutricionista super reconhecida na área. E aí me acolheu, e eu tenho muita sorte na vida. Eu falo que eu sempre fui muito acolhida pelas pessoas com quem eu fui atrás e me coloquei à disposição, né? Então ela me acolheu e falou, olha, eu vou te orientar nesse trabalho. E sem eu saber, mandou meu trabalho pro Colégio Americano de Medicina do Esporte. Olha que legal. O trabalho foi aceito, a gente viajou junto para Orlando, apresentei o trabalho lá. Quando a gente voltou, e eu sempre fui muito despachada, né? Eu nunca perdi as oportunidades na minha vida, né? Mesmo a gente não estando preparado, eu passo Nunca a noite perder inteira. as oportunidades, isso é importante. Eu não perco, porque assim, se eu tiver uma oportunidade, mesmo que não esteja preparada, eu vou dar um jeito de me preparar. Eu vou dar um jeito de correr atrás, passar a noite inteira fazendo. Eu vou dar um jeito de me preparar de alguma maneira. Isso Total. também. É o esporte, né? O esporte é muito acho isso. que ele acho traz que é essa muito energia, isso. né? E aí, quando a gente voltou, ela falou assim, olha, eu quero montar uma empresa de nutrição. Ela já era super conhecida, já dava um monte de aula. Você quer me ajudar? Lógico. O que eu tenho a perder? Tinha acabado de me formar. Falei, imagina. E vamos Tô lá. dentro, vamos lá. Dentro. E aí, eu comecei a fazer as aulas Você da nem Valéria. gosta de desafios, Não, nem né? gosto. Imagina. Coisas E olha diferentes só. não é com ela, gente. Naquela época não tinha PowerPoint. Na verdade, assim, não tinha projetor de slide. E a Valéria dava muita aula. Então, ela me ensinou a mexer no PowerPoint pra poder fazer as aulas dela. Então, Olha, eu que não bacana. sabia mexer no PowerPoint. Então, ela me ensinou a fazer os slides. Eu aprendi rapidinho também. Quando ela tava fora, eu ficava lá fuçando pra tentar fazer sozinha. Aí, comecei a fazer, de repente, comecei a fazer melhor que ela. Ela começou a falar, nossa, que bom. E aí, fui fazendo os slides, fazendo os slides. E eu lembro que o ex-marido dela fotografava os prints das telas do celular, do computador. Eu falei, gente, não é possível que isso... A gente fazia isso naquela época, né? Aí a gente fazia os slides, colocava na caixinha, colocava no projetor de slides pra poder ela apresentar. Hoje- E assim a gente começou a nossa vida, né? Olha, que bacana. E a gente começou, ela dando as aulas, eu fazendo as aulas. E aí a gente nunca imaginou, Débora, que a VP fosse tornar o que se tornou hoje, né? A gente nunca imaginou que a gente juntas ia ter tanta força pra criar e mudar algo na nutrição do Brasil. E mudou mesmo. É. Hoje A é gente- uma referência e fez toda uma mudança, vamos dizer assim, o antes e, o depois. eu acho. É também. bem Porque isso. eu- Foi eu- o divisor de águas. Mas eu vamos acho que eu só tenho essa noção depois que eu fui fazer nutrição. Você me perguntou como é que eu fui fazer nutrição. Então, com a Valéria, eu fui vendo que a nutrição tinha um espaço muito Sim. interessante no mercado. E a Valéria sempre foi muito visionária e falar, o nutricionista tem que mudar. Ele não pode ser esse nutricionista só de hospital ou esse nutricionista só de restaurante. Ele pode ser um Sim. nutricionista que trabalha com a prevenção e a saúde das pessoas e prevenção de doenças, né? É que às vezes a pessoa hoje na nutrição, ela tem aquela visão, ou vai trabalhar em hospital, restaurante, ou em restaurante. Hoje, por exemplo, na Vitafor, Imagina, né? tem na área de marketing. Aqui, parte faz. científica, Um monte de gente, marketing, Marketing, existe uma exato. série de coisas que a nutricionista pode fazer. Só que naquela época eu não tinha muito essa visão. Não. E aí, claro, eu fui fazer nutrição porque eu tava trabalhando com ela, né? Então eu fui fazer nutrição porque eu fui me apaixonando pela nutrição. E eu vi que existia um mundo maravilhoso mesmo. Sim. E a gente mudou realmente o perfil dessa nutricionista de mercado. A gente mostrou que o nutricionista podia trabalhar na clínica, podia trabalhar com o médico, podia discutir com o médico, podia ir Mas pra área sabe da o que eu acho indústria. mais interessante de tudo isso? Porque você juntou você como palestrante, nutricionista e juntou o esporte. Ah, sim. E naquela época eu lembro muito que ela trabalhava o esporte. A Gabi até tem Sim. uma pergunta sobre crossfit, na verdade, né? assim, né? Que, na verdade, a gente, vamos dizer assim,
Imagina você, por isso que a gente, na hora que começou, a gente falou, ela é empresária, atleta, mãe, e também essa parte do esporte que fez toda a diferença. Mas você vai olhar que essa superação são em todos os ramos da vida dela. Ai, meu Deus, né? eu tento. Olha só a Mas parte me fala, do CrossFit. me fala assim, né? Quando que começou o CrossFit na sua vida? Porque assim, você é atleta, você começou lá, atletismo e tudo mais. Mas e o CrossFit? Então, eu parei de treinar quando eu conheci a Valéria. Até porque ela fazia você fazer 1000 slides por Eu dia. trabalhava feito uma louca, precisava ganhar dinheiro. É. Precisava ganhar dinheiro. E o esporte no Brasil, infelizmente, né, ainda Sim. não tinha tanto apoio financeiro. Eu precisava pagar minhas contas, né? Então a Valéria me deu a oportunidade de ganhar dinheiro. Então fui trabalhar. Conforme eu fui trabalhando e a empresa foi crescendo, foi chegando onde ela chegou, eu falei assim, bom, eu já tinha feito a faculdade de nutrição, eu já tinha 32 anos, tive meu segundo filho, que foi esse episódio que você falou. Com 34 anos, eu falei, meu Deus, eu preciso voltar a fazer alguma coisa, porque não, tava muito sedentária, só trabalhando e fazendo academia de vez em quando. Vamos dizer assim, na época que você trabalhava, você não conseguia conciliar todas as atividades, né? Ser mãe, a empresa empresária, crescendo, né? e também fazer esporte, Não você dava. passou a fazer depois. Eu, na verdade, eu me dediquei a cuidar da minha família e fazer a VP crescer nessa época, né? E aí, com 34, que a VP já estava muito mais estabilizado, já tinha mais tempo para muita coisa, já tinha terminado a faculdade também, de nutrição. E aí, eu tava na academia um dia, eu olhei um professor e falei assim, nossa, eu quero fazer o que aquele moço tá fazendo ali, né? É uma coisa diferente, não é musculação isso não. Abordei, e ele falou assim, olha, eu só tenho horário para te dar aula às 6 horas da manhã. Eu falei, caraca, mãe, eu tinha um filho de 2 anos, mais a Luísa com 4. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou treinar às 6 horas da manhã? E eu sei que você é da noite, né? Sou super da noite. Eu Detesta acordar de manhã. sei, te Detesto conheço. acordar de manhã. Eu te detesto. Ó, ela tá, ó, só pra dizer, a Gabi tá com a chefe e a futura chefe. A antiga ex-chefe. chefe, ex-chefe. Eu tô com a minha ex-chefe, que era E eu- André, e quando eu- ela trabalhava na VP, e a atual, que é até agora na Vitafora, né? Então, E eu odeio acordar cedo. Então eu falei, meu Deus, mas eu preciso mudar minha vida. E aí eu falei, eu vou. Eu adorava o desafio. Eu falava pro meu marido, ó, se o Felipe acordar, você fica com ele de manhã cedinho aí, que eu vou lá das 6 às 7 e vou treinar e volto, né? E eu comecei às 6 horas da manhã a treinar com esse personal na academia. E aí ele começou a me mostrar, que na época, era 2012, o CrossFit estava entrando no Brasil. E aí ele falou, não, olha, isso aqui chama CrossFit e tal, não sei o quê. Como eu tinha muita memória corporal, e eu adoro um desafio, eu falei, não, esse negócio é fácil de fazer. E comecei a me desafiar, a treinar. E aí ele falou, não, então eu vou participar de uma competição. Eu participei da minha primeira competição em 2012 de CrossFit. Nossa. Fui, falei, nossa, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Mas eu lembro de você nessa época, acredita? Eu lembro de você nessa época, nessa vibe Nessa que você vibe tava, assim. de falar, eu me descobri, eu quero Gente, o isso. que é isso que a André tá Não, fazendo? na verdade ela falava pra todo mundo fazer, tá? Todo mundo, Ela falava aceita assim, olha, CrossFit. vocês vão amar, vamos fazer. Mas eu É. acho que o interessante é cada um se descobrir, Se descobrir dizer naquilo qual que que é o gosta. melhor Claro, esporte claro, ou a claro. melhor coisa que a pessoa se identifica pra você se superar e se sentir bem com você mesmo. É Eu acho que isso, o principal é isso, né? Acho que assim, quando você encontra uma motivação Sim. pra poder acordar de manhã e fazer tudo o que você tem que fazer, eu acho que é isso que Concordo. faz com que a gente Concordo. tenha disciplina, né? Porque a motivação, na verdade, Débora, ela é o que vai levar a gente a ter disciplina. As pessoas acham que a motivação é a que vai levar a gente a ter disciplina, mas é ao contrário. É a disciplina que faz com que a gente se torne motivado pra fazer as coisas. Sim. Né? Quando você tem disciplina, quando você se organiza e é planejado, acaba que a motivação ela vem Ela vem naturalmente, porque é uma coisa que você naturalmente, gosta. concordo. É. Se você esperar estar motivado pra fazer as coisas, meu Deus, Aí pode fica- ser que tem dia que não dê, né? Que você acorda de mau humor, que você brigou com alguém, enfim, não tenha vontade. Então a disciplina pra mim, eu acho que isso que é o esporte é legal. Quando você tem disciplina, você consegue fazer as suas coisas do dia a dia com muito mais leveza. Organizado, Mas planejado. essa disciplina tua, ela vai em todas as áreas. Todas as minhas suas- áreas. Todas as áreas. Eu sou muito disciplinada pra tudo, assim, né? Com horário, com organização de Recentemente aula. você participou de um torneio, eu lembro que você esteve aqui, até antes desse torneio, né? E eu lembro que você falou assim, ai, Débora, eu não posso comer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir rapidinho porque eu tenho que voltar a treinar. Isso é disciplina, né? E o que me chamou muita atenção, que foi fantástico, que olhando o seu Instagram, né? E olhando todo esse trabalho que você vinha fazendo, você, após tudo que ocorreu, você fez um post que me chamou muita atenção e eu falei, essa é a Andréia. E esse post, eu fiquei muito emocionada, não só pela superação, pela capacidade que você teve de ir até o final, porque se fosse eu, gente, olha, eu teria acabado ali. Então eu queria que você falasse um pouquinho, porque aquilo pra mim me marcou muito, né? Só pra falar, ela ficou em terceiro lugar, mas eu quero que ela descreva o que foi participar e tudo que ela passou durante esse torneio, né?
Acho que, Débora, primeiro que essa coisa da disciplina, realmente, eu sou assim, aquela vez que eu vim aqui, né, e você falou, não, vem almoçar com a gente, né, vem ficar só o dia. Eu falei assim, Débora, eu preciso treinar de manhã, eu tenho que fazer a minha dieta, eu preciso comer e tal, mas eu vou pra fazer o que a gente precisa fazer, mas eu preciso ir rápido e voltar, tudo bem? Não, tudo bem. Eu não deixo de assumir meus compromissos, né, inclusive profissionais, mas eu tento encaixar isso dentro da minha rotina de treino, né. E aí, em relação ao torneio CrossFit Brasil, é uma competição nacional, uma competição super importante que a gente tem na área de CrossFit. Eu participo dela já há 10 anos, se eu não me engano, esse foi o 8º ano, né? Ela existe há 10 anos, mas foi o 8º ano que eu participei. E nesses 8 anos, nunca existiu a categoria de competição, né? Nunca existiu, assim, as categorias de CrossFit. Sim. Então, eu tinha um 34, 35, 36, competia com as meninas de 20 e pouco, né? E fui me superando, e fui treinando, e fui trazendo essa coisa de competir para minha rotina diária. Esse TCB era especial, porque eu fiz 45 anos, e eu competi na categoria 45-49. Então, era uma competição onde eu estava muito mais equiparada com as meninas da minha idade, né? Então, era muito mais justo, vamos dizer assim, você competir com as pessoas da sua idade. E aí, eu fui pra competição, eu me preparei muito para essa competição. Foi o ano que eu mais me preparei para poder competir, que eu tive mais tempo para isso também. E eu tava muito focada. Se você olhar, era todos os dias, gente. Bota a disciplina. Então, ainda é, hein? Não, ainda sou, Treina hoje? O que você vai fazer? Vou treinar, lógico. Vai treinar, depois da gravação. E aí, eu tava muito focada, muito disciplina, muito foco, assim. Eu queria realmente um pódio pra essa competição. E eu botei na minha cabeça, eu vou fazer o que for preciso. No primeiro dia de competição, são 4 dias de competição. Essa é uma competição muito intensa, não só fisicamente, mas emocionalmente. Onde foi? No ginásio Ibirapuera. Tá. É uma competição muito intensa e que realmente trabalha muito o nosso emocional. E eu falo que é isso que é o mais legal do esporte, porque você aprende a ter resiliência, tolerância, você aprende a lidar com a frustração. É uma coisa que me chamou muito a atenção no texto dela, foi isso, a palavra resiliência. Porque, assim, é muito diferente, né? Quando você, não só como atleta, mas como qualquer profissional, qualquer momento área da sua vida, você aprender a ter resiliência, né? Eu acho que é um aprendizado diário. Porque, assim, por mais que você ache que você tenha, vem desafios e você fala assim, caramba, você tem que ter resiliência. E o que você passou do início ao fim, eu falei, isso foi uma prova de resiliência. Sim, nossa senhora, e total, né? Mas eu acho que porque também, Débora, eu tô muito acostumada a lidar com os desafios da vida, né? Então, assim, a gente tem muitos desafios na vida pessoal e profissional. Então, o esporte só me fortalece pra isso também. Então, a hora que eu tava ali, eu falava, mas isso aqui não é nada, perto de tudo que eu já passei. Vamos lá, vamos tocar pra frente. Eu acho que isso que é o mais legal. Quando você vê um desafio, quando você vê um problema, um obstáculo, é tentar esquecer que isso aconteceu e ir pra frente. Então, por exemplo, no primeiro dia da competição, eu abri a mão. Então, eu abri a mão, no meio da mão, saiu uma pele gigantesca, deixei o sangue na barra. Falei, cara, o primeiro dia... São 4. No primeiro dia eu tava com a mão aberta. Eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Os 4 dias. Eu falei, não tem problema. Passei de bacetim, enrolei bastante coisa na mão, passei cola super bonder. E a dor? Muita, né? Você nem sente dor nessa hora. Não, imagina, que dor. Aí arrumei a mão pro outro dia. A minha sorte é que no outro dia não ia ter tanta coisa de pendurar na barra, então a mão ia ficar um pouco mais preservada. Mas nesse segundo dia, eu tava fazendo salto duplo de corda num lugar onde tava batendo na ponta de uma plataforma que a gente tinha lá e eu errei todos os saltos duplos de corda. Eu falei, nossa, e é o meu melhor movimento. Eu falei, não tô acreditando nisso. Por causa da mão? Por causa da mão e porque eu tava batendo a corda numa plataforma que não tava ali prevista pra mim. Foi um desafio que eu tive na hora, porque quando a gente tá na academia não tem aquilo ali. E a plataforma tava empenada por causa do sol, porque era uma arena no sol. Eu batendo a corda e a corda errando. Eu falei, meu Deus do céu, o que mais vai acontecer, Senhor amado? Bom, essa prova foi muito ruim. Saí muito chateada, porque era uma prova muito boa. Eu falei, mas não tem problema, tem mais um monte aí pela frente, vamos embora. Aí no terceiro dia, uma das provas era caminhada e parada de mão. Como a arena era no sol, o chão tava quente. Queimou a minha mão. Que já tava... A direita. Nossa. A direita, que eu tinha achado aqui. Ainda bem. A direita. Foi a mesma, Queimei gente. a mão, levantou uma bolha gigantesca no meio da prova. Sim. E aí, a segunda prova eu errei, a terceira prova eu ainda consegui fazer, desafiando, fazendo de um em um lá os movimentos das argolas. Haja desafio, cara, hein? eu falei, não é possível, agora eu tô com as duas mãos ruins. Mas você falou uma coisa interessante. Você falou assim, olha, que por mais que aconteceu, você era pra ficar em segundo lugar, pelo que eu perdi na última prova. Perdeu na última prova, mas praticamente segundo, né? E também, depois de tudo isso, pra mim é primeiro, gente. Pra mim também, é primeiro lugar. Por isso que eu falei que o terceiro teve gol de primeiro. É. Porque se tudo tivesse acontecido exatamente como eu tinha planejado, talvez, não desmerecendo as meninas que estavam competindo, porque elas eram muito boas também, e era uma categoria muito forte, né? Talvez eu tivesse conseguido ficar em primeiro. Mas eu aprendi uma coisa na vida, Débora, que é assim, tudo aconteceu como tinha que ser.
Tudo aconteceu como tinha que ser. É que a gente acha que tem um controle, mas ninguém tem muitos controle planos, né? de nada da vida. a gente Os planos são outros e o momento Então eu fiquei e muito tem que ter agradecida. aceitação, né? Exato. Então eu aprendi com a vida a ter aceitação. Então eu fiquei Isso. muito grata de Aceitação. tudo que eu vivi naqueles 4 dias, da possibilidade de estar ali, de não ter saído machucada com uma lesão que me levasse isso pra vida. Sim. Porque a mão, você acabou, ela vai Mas melhorar, uma coisa que você vai falou cicatrizar. que era bem interessante que eu lembro, que você falou assim, que você, graças à sua suplementação, a nutrição que você Não, tenho certeza faz, absoluta. essa fez toda a diferença. Sim. Fala um pouco da sua É isso que suplementação, eu queria da sua saber. nutrição, Eu né? queria saber, assim, além da questão da suplementação no esporte pra você, e também ela, assim, você começou o esporte lá atrás, né? Que não Depois tinha do- esse tanto de suplementação. Não, exatamente. nem- E como é não que você tinha. foi trazendo isso, né? Pra minha depois vida, dos né? 30, pra sua vida, pra gente entender um pouquinho. Então, assim, olha, eu até coloquei lá que, assim, eu tenho certeza... Porque a competição foi uma exaustão emocional pra mim. É. Fisicamente, eu tava ótima. No último dia, eu falei, cara, eu não acredito que eu consegui fazer 8 provas em 4 dias e tá... 9 provas. 9 provas em 4 dias e tá tão bem como eu tô hoje. Fisicamente, eu tava muito bem. Então, primeiro que eu tinha treinado pra isso e ainda coloquei lá, eu tenho certeza que eu estava muito bem graças à minha nutrição. Sim. Né? Então, a minha nutrição me ajuda a recuperar mais rápido, a conseguir voltar a treinar mais rápido, a não ter lesões graves, né? Por exemplo, você competir 4 dias em alta intensidade, a chance de você ter uma torção, uma lesão de ligamento, uma ligação, é muito grande se você não se prepara pra isso, né? Então, eu tava muito preparada, porque a nutrição me preparou pra isso. Antigamente, a gente não tinha isso. Não. Mas como, a Gabi me perguntou, né, como isso foi sendo introduzido, conforme a gente foi mudando a história da nutrição no Brasil, foram surgindo também muitas empresas que foram trazendo produtos muito interessantes para nós. E claro, as pesquisas foram evoluindo nisso. E eu sempre me interessei pro esporte. Então Sim. foi inevitável que eu fosse estudando mais sobre nutrição esportiva, né? Então eu sempre fui estudando mais, testado em mim. Eu testava muita coisa em mim, testo até hoje. Testo um monte de coisa em mim. E aí eu vou fazendo isso com meus pacientes, com meu marido que é triatleta, com um amigo aqui, outro aqui, meus pacientes que vou testando as coisas neles, que confiam nas minhas loucuras, né? Então isso vai ajudando, foi me ajudando a ver como a nutrição esportiva tinha um caminho enorme. Porque a nutrição esportiva no passado era coisa de bodybuilder, era coisa só de homem. Exato. Pra né? quem não sabe, gente, Andréa Naves é referência em nutrição esportiva, tá? Vocês estão falando aqui uma referência no Brasil, tá? Oh, meu Deus. Mas era coisa só de homem, era coisa só de bodybuilder e não tinha essa coisa voltada pra performance na É, mulher. não tinha que eu acho mesmo. que isso que eu mais hoje que eu tento defender é que nós mulheres podemos ser mãe, empresária, a gente pode ser o que a gente quiser, inclusive atleta, nesse tudo, né? Nesse tudo que a gente quer. Então a gente pode ser o que a gente quiser. Então, e pode se desafiar o que a gente quiser. Eu falo pra minha filha, quantas mães das suas amigas fazem o que eu faço com a minha idade? Imagina. Não duvido que nem 10%, Andréia, imagina. Então, eu acho que a gente pode o que a gente quiser nessa vida, enfim. E aí, como a nutrição me prepara? Primeiro, né? Essa disciplina também, você ter uma alimentação limpa. Sim. Então, uma alimentação clean label, uma alimentação onde você possa ter, consumir mais verduras, frutas, carboidratos de boa qualidade. 20 gramas de proteína. Isso eu adoro. E produtos, aí eu ia chegar nisso, né? E produtos que possam te ajudar a completar essa ingestão calórica do dia. A ingestão de proteína, principalmente para nós mulheres, é muito difícil, né? Porque comer 30 gramas de refeição por proteína equivale a mais ou menos 100 gramas de carne. Como é que você come 100 gramas de carne no café da manhã, no lanche da tarde, no lanche da É noite? difícil. Não tem como. Então, se eu não tiver Até produtos... pra manter o aporte proteico, né? do seu corpo. Então, se eu não tiver produtos que me ajudem, então, por exemplo, as pessoas me perguntam assim, o que você acha de whey protein? O whey protein, pra mim, não é suplemento. Pra mim, o whey protein é um alimento, é uma proteína em pó que me ajuda a corrigir a ingestão proteica do dia. Então, você indica whey protein? Lógico, porque não tem como a gente atingir muitas vezes só pela Sim. alimentação. Não, sabe o que é engraçado, Andréia? Você falou isso do whey protein. Às vezes as pessoas perguntam assim, né? Ai, que hora que é melhor tomar? Antes ou depois do treino? Cara, não tem nada a ver. Você pode até tomar depois do treino, mas não adianta você tomar depois do treino e depois ir lá à noite não comer proteína, ou de manhã comer pouco manteiga e café com leite. Não adianta. Então, a proteína É o pra equilíbrio, mim, né? O que acontece é que as pessoas acham que hoje, na sua alimentação, come a quantidade de verduras e legumes, eles não comem. Não come. A quantidade Fruta. água, fruta. Água. Então, hoje, a gente tem a necessidade de ter suplementos, Sim, que né? ajuda nesse pra processo. ajudar nesse processo diário. E o whey, assim, eu sou suspeita que meus filhos tomam desde Os meus pequenininho. também É, que bom. Desde a barriga, né? Desde a barriga. já Então, tomavam whey, eu já. desde a barriga, meus filhos sempre tomaram, continuam tomando, e eu nunca tive Você problema. imagina que eu tenho uma filha adolescente que é vegetariana. Como que eu faço ela comer proteína se eu não te der se eu não der uma proteína isolada pra ela? Ou uma proteína em pó, não precisa nem ser isolada, mas se eu não der uma proteína em pó pra ela, como que eu faço pra atingir a ingestão proteica dela? E hoje a gente tá tendo muito pessoas, né, indo pra essa área Sim. vegetariana, Sim, vegana,
vitamina. E cada vez mais hoje a gente tem que ter suplementos para que a gente possa estar introduzindo nessa alimentação. E tem uma coisa, a gente tá falando de... Só um minutinho. Como um ponto aí, gente. Esse podcast, VitaCast, ele é patrocinado pela Vitafor Nutrientes. Então, entra no site da Vitafor Nutrientes, vocês vão ver uma linha completa, vegana, whey, entre outros produtos que a gente vai falar aqui. Mas logo, logo eles vão colocar aqui embaixo, vocês vão conhecer alguns dos produtos. Vamos continuar aqui, gente. E aí, Débora, você está falando de proteína, né? Que é uma coisa muito importante. Mas a gente não pode esquecer que com a evolução da ciência na nutrição esportiva, muitos produtos vieram com uma maneira de trazer performance. Sim. Então, assim, a gente pensa hoje em produtos que, associado ao exercício físico, ajudam você a melhorar a sua performance esportiva. E tem um que eu sou muito apaixonada, que é a creatina. A gente tem a vitamina D, a gente tem o ômega 3, né? A gente tem aí a betalanina. Sabia que você ia falar. Eu amo os módulos de carboidrato, do endurance, né? Cafeína. Então, assim, a gente tem muitas coisas hoje comprovadas cientificamente que, quando associada com o exercício físico, melhora a performance esportiva. Então, não é uma coisa assim, é bomba para as pessoas tomarem. De jeito nenhum. Sim, Suplemento Clean Label hoje é super indicado para quem faz atividade física. Mas eu digo que o suplemento é merecimento. Sim. Só toma suplemento quem faz o básico direito. É isso aí, é o básico bem feito. Mas você sabe, André, que uma coisa interessante que você falou, a gente sabe que tudo isso faz bem para performance, mas o conhecimento de como colocar isso na alimentação é muito bom. E aí a gente queria entender também, assim, o como ser nutricionista, né? O quanto que isso foi positivo para você nessa tua trajetória. Meu Deus, muito, assim, porque eu fui testando em mim, eu fui estudando cada vez mais, porque eu queria melhorar minha performance. Sim. Então, o que melhorava? O que os estudos mostram? Eu quero saber. O que eu posso tomar? Além do estudo, você colocava na prática, né? E hoje, tem muita gente que ela deixa de lado a parte da prática da atividade física. Deixando de lado, ele fica parado e acaba não tendo resultado. Hoje, qual recado você daria para essas pessoas que estão paradas? Olha, o que você daria de recado, né? Hoje a Ana tá lá, o pessoal tá lá assistindo, tá lá em casa. Gente, você que tá aí sentado assistindo o nosso VitaCast com uma profissional da área de nutrição, esportista e atleta, né? E além assim, qual o recado você daria para aquela pessoa que está sentada, falar, eu quero começar, por onde começar, que está parado? É que eles têm dúvida de suplementação, que tipo de atividade, mas eu acho que tem um início, né? Eu sempre falo, Débora, que assim, exercício hoje não é luxo. Exercício é uma questão de longevidade saudável. Concordo plenamente. Então, assim, você precisa estar engajado em algo que você goste para que você consiga fazer isso pelo resto da sua vida. Sim. Porque assim, o exercício vai te trazer massa muscular para você envelhecer bem com mobilidade, vai te ajudar na performance cognitiva quando você estiver envelhecendo para que você não perca a memória, a função cognitiva. É que você chegar aos 90, 80... Com qualidade. Com qualidade. Sem ter que tomar remédio. Sim. Porque o que a gente não quer no envelhecimento, ter que tomar remédio para diabetes, remédio para pressão, remédio para função cerebral, remédio para dormir, pra acordar. Um ligante, É uma loucura. É isso mesmo. Eu acho que o ligante e o desligante. Essa prevenção realmente, né, das doenças que são envolvidas com o envelhecimento. Então, acho que a minha dica é assim, eu sempre falo isso para as pessoas que estão ao meu redor, para meus pacientes, enfim. Encontre algo que você goste. Pode ser peteca. Xadrez. Xadrez, né? O xadrez não movimenta muito. Mas também a performance cognitiva. A cabeça mexe muito. Treina o cérebro. Então, assim, encontre uma coisa que você goste. Encontre uma coisa que você goste que seja perto da sua casa ou do seu trabalho. Isso é importante. Porque se você tiver que pegar o carro pra andar 10, 15, 20 minutos que seja, pra chegar pra treinar, você não vai. No primeiro obstáculo, você não vai. Minimiza suas barreiras. Eu treino na academia do condomínio. No condomínio, que seja, em casa, contrata alguém pra te ir lá na tua casa. Se você não consegue sair de casa, faz casa na mesmo. praça. Hoje tem muitas praças em São Paulo. Tem muitos aplicativos também. E tem aplicativo. Pode fazer movimento. Isso, pode fazer em casa. Graças a Deus com a pandemia, um monte de gente vendeu então, o treino uma das coisas que até né? eu ia comentar é isso. Após a pandemia, as pessoas, eu acho que elas começaram a ter essa visão de qualidade de vida. É igual assim, vem viver bem, né? Viver bem com qualidade. Mas aí a pessoa começou a observar os seus hábitos, a sua alimentação, a sua suplementação, a sua atividade física. Então eu acho que com essa pandemia abriu um pouco a mente para falar, caramba, eu preciso cuidar de mim. Me cuidar, né? Me cuidar. Tipo, me cuidar. Até porque as pessoas ficaram muito aterrorizadas em poder morrer de um vírus, Exato. né? Então, quando elas perceberam que elas poderiam morrer de um vírus que estava relacionado à gripe,
E passaram a fazer atividade em casa. Sim, elas começaram a perceber que, não, eu preciso me cuidar, porque eu não quero morrer. Eu acho que... E consumir também suplementos que eles não consumiam. Não consumiam. Então, tipo assim, vitamina D. Vitamina D, vitamina C, não só isso, mas produtos para imunidade. Mas isso a gente tem que consumir todos os dias, não só para imunidade, mas para qualidade de vida, igual a Andrea falou, pra gente chegar com 80, 90 anos com qualidade, não dependendo de medicamentos, e sim com um resultado assim, eu consigo correr, eu consigo fazer uma atividade, uma musculação, que gostoso, e hoje eu tô aqui e tô dormindo bem, né? Porque hoje muita gente não dorme bem. Se a gente tivesse que falar assim, não é um ganho, porque eu acho que a pandemia foi uma questão muito complicada, mas se tivesse que colocar um ganho nisso tudo, é a consciência. Eu acho assim, a consciência de saúde, né? Eu acho que é um deles. Sim, hoje as pessoas, e a questão da prevenção, né, Andréa? Como você falou, a nutrição funcional lá atrás, né? Falava muito de prevenção, de saúde, prevenção, mas assim, quem faz um bom marinheiro é um mar, né, agitado. Então acho que a pandemia deu uma agitada para que a gente pudesse tomar consciência, né? De que a gente tem que se cuidar, tem que se alimentar bem, tem que fazer exercício, ter um suplemento bacana. Quando começou a pandemia, Gabi, uma das coisas que eu falei foi o seguinte: hoje as pessoas estão enlouquecidas pensando em imunidade, mas isso é uma coisa que nós, nutricionistas funcionais, nunca deixamos de cuidar. Então, assim, a gente sempre pensou em dar suporte nutricional que ajudasse a imunidade dos nossos pacientes. E o nosso maior órgão imunológico é o intestino. Então, a gente sempre pensou em cuidar do intestino desse paciente, a gente sempre pensou em cuidar da imunidade desse paciente, com boa alimentação, com suplementação adequada, pré-biótico, probiótico, vitamina D, ômega 3. Então, assim, a gente sempre pensou nisso. Então, quando as pessoas começaram com esse boom, eu falei, bom, por uma coisa serviu essa pandemia. As pessoas começaram a se preocupar com a imunidade. É isso aí. Sim. Né? Então, cuidar da imunidade é cuidar da nossa barreira de proteção. Mas isso, o legal que ficou. Né? Porque antigamente as pessoas elas começavam a falar, não, mas sempre. Agora ficou pra sempre. Abandonava As academias o estão potinho lotadas, e as pessoas estão olhando, e seja qual for, é o que você falou. A gente tem que fazer algo que te dá prazer, algo que te deixa conectada, falar assim, agora eu fiz uma atividade, eu fiz isso, mas eu fiquei bem. Sim. Seja acordar às 5 horas, eu passei a pedalar. Né? Eu lembro, eu lembro. Não, mas pedalar é vida, gente. Você tá firme no pedal. Firme e forte. Pouquinho. Vamos ser bem sinceros aqui. Agora eu voltei pra musculação. Muito mas, bom, gente, um excelente. dia de cada vez, né? Débora, perca tudo na sua vida, só não perca seus músculos. Você sim. falou isso. Isso é ótimo. Olha, não gente. Perca seus músculos. Isso, perde o repete. marido, perde a esposa, perde emprego, perde qualquer coisa, mas não perde os músculos. Eu falei isso pro meu professor de academia. Amei. Eu falei assim, cara. Vou colocar isso. Eu falei, uma colega minha falou assim, quando você entrar na menopausa, não perca, pode perder tudo, menos os músculos. Porque o músculo te protege para envelhecer. Sim. O músculo produz um monte de substâncias que ajuda a gente a pensar melhor, que ajuda a gente a viver melhor, né? Sim. E a gente só consegue isso com exercício físico e boa alimentação. Tem uma questão importante, Débora, que é assim, também não adianta a pessoa querer se entupir de suplemento e não comer direito, não fazer atividade física, fumar, né? Fumar feito louco, beber feito louco, né? Não adianta. Aí não é disciplina, né? Não. Aí não então, é disciplina. Eu acho que tem que ter um balanço de tudo. Pode, de vez em quando, ir pra uma festa. Não tem problema, mas é o equilíbrio. Isso é o mais importante. É mais difícil, porque as pessoas querem ficar no 8 ou no 80. Ou quer ver ser xiita, fazer tudo certinho, ou quer fazer tudo errado. Não e até aproveitando em falar um pouco desse equilíbrio de pratos, né? Porque eu acho que a superação vai muito desse equilíbrio dos pratos, exatamente. Toda essa resiliência que o esporte te trouxe, tá, André? Como é que isso se refletiu nos negócios, né? Porque você é uma mulher de negócios. A gente bastante negócio, gente. Duas empresárias pra quem de não sucesso. sabe, ela tem uma entoria fantástica. Você ia falar um pouco da sua mentoria? Eu tenho uma mentoria para nutricionistas, que é uma mentoria em nutrição esportiva, que a gente ensina as nutricionistas a cuidar de atletas, a usar suplementação, como olhar para o treino, como fazer a periodização nutricional. Então é muito, muito legal. Enfim, eu sou suspeita porque eu gosto muito do que eu faço. Mas eu acho que a questão da resiliência, Gabi, ela me deu a condição de conseguir... Uma vez uma pessoa me disse isso, eu falei, poxa vida, ela realmente descreveu como eu me sinto, né? Ela colocou em palavras como eu me sinto. Eu consigo circular por todos os ambientes com muita tranquilidade. Ai, que legal. Então eu consigo circular sem nenhum problema com empresas, com alunos, com formadores formadores de opinião no sentido de profissionais de saúde, com empresas organizadoras de evento. Então eu consigo circular com muita tranquilidade, porque isso também me ensinou, né, o esporte me ensinou de que cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu objetivo na vida, cada espaço, um tem né? Eu acho que cada um tem, eu acho que é o que você falou, a superação, cada um tem
o seu momento, a sua meta de superação. Então, eu acho seja nos negócios, seja em qualquer momento. Nos negócios, hoje, por exemplo, eu falo para várias empresas. Sim, eu consigo fazer concurso para várias empresas que promovem cursos, né? Então, assim, esse semestre eu tô dando aula em todos os congressos de nutrição esportiva que tem no Brasil. Claro, gente. Mesmo nutricionista. E faz parte do seu propósito também, né? Eu acho que é isso que é legal. O meu propósito é levar informação para que os nutricionistas consigam, na verdade, colocar para os seus pacientes que uma boa alimentação, uma suplementação ajustada e exercício físico é a chave para uma longevidade saudável. É verdade. Né? É a chave para que, principalmente para a mulher, né? Eu tenho defendido muito a bandeira da mulher, porque a gente é muito cobrada em ser uma boa esposa, ser uma boa empresária, em conseguir cuidar do corpo. E esporte, para mim, não é estética. De verdade. Esporte, para mim, é longevidade. Eu quero, claro que todo mundo quer ter um corpo legal. Consequência, é consequência. Então não dá para ser que as pessoas elas olham hoje que o esporte é estética, ela não consegue ver além daquilo. Que na verdade, o esporte, você vai chegar com qualidade de vida na sua maioridade, né? No envelhecimento. Então, o esporte não é estética. As pessoas, por isso é um dos motivos que faz as pessoas pararem de treinar. Porque elas começam a treinar e falam, mas eu não continuo, não vendo nada, meu se frustra, né? Se frustra. Mas, gente, demora tempo pro corpo mudar. Aí a gente entra naquele momento que as pessoas, elas olham aquelas pessoas do Instagram e quer ser aquela pessoa perfeita. E não é assim. Eu acho que a gente tem que estar contente com o nosso corpo, exato. com o que a gente tem no momento. E não é que, eu vi aquela foto e aquela foto. Quero ser assim, não. Meu, você tá fazendo seu esporte, seja devagar, lento ou rápido. É o seu esporte. É o seu esporte. E eu sempre falo assim, Débora, o melhor é quando a gente consegue expressar o melhor da nossa vitalidade no corpo que a gente tem. Né? A minha caixinha, o meu corpo tem esse desenho. Ele não vai ser igual ao da Gabi, não vai ser igual ao seu. E ainda bem, porque nós somos todos diferentes e cada um tem a sua beleza. Né? Então, isso é muito legal, da gente se aceitar. Mas sabe uma coisa que eu admiro em você, André, assim, você falando um pouco nisso? A sua autenticidade. Eu acho que quando você fala muito da sua resiliência, de você conseguir transitar por todos os ambientes. Ela é muito autêntica. Eu acho que desde que eu conheci a Andréa Naves, é assim, a pessoa mais autêntica, mais sincera que eu já conheci. Eu acho que essa sua resiliência, ela é muito fortalecida pela sua autenticidade, né? Então acho que um pouquinho. Agora a gente tem um momento aqui que chama Dica de Ouro. Isso é bom. Então, assim, eu queria você voltasse qual recado você daria, olha isso, pra Andréia de 18 anos? Meu Deus. Qual dica, qual é aquela... Você fala assim, a Andréia quando tinha 18 anos, o que você daria? Olha, Gabi, Débora, é muito legal essa pergunta, porque eu lembro exatamente o que eu pensei quando eu entrei pro mundo da nutrição, que foi conhecer a Valéria, e eu vou ficar emocionada. Faz parte aqui. Não, isso aqui faz parte, né? A emoção faz parte. Amiga. Não, aqui é vida real, pessoal. É vida real, entendeu? Pessoas reais choram, emoções pessoas reais. têm emoção. E é isso. É quando você lembra e conecta naquele momento, é aquele sentimento que fez você crescer, que fez você aprender. É isso. E eu lembro exatamente, assim, quando eu conheci a Valéria, eu olhei pra ela e falei, meu, que demais essa nutricionista, ela sabe muito, que legal. Eu tinha 20 anos de idade, tinha acabado de me formar. E eu sempre tive muito dentro de mim que eu ia ser alguém de sucesso na vida. Porque eu vinha de uma família onde as pessoas não se formavam, uma família humilde, né? Minha mãe me deu todas as condições de estudar, tudo, mas uma família humilde, onde ninguém tinha alcançado ainda o sucesso profissional, né? E aí eu olhei pra ela e falei, meu Deus, me ajuda a construir o meu caminho, né? E eu olhei pra ela e falei, eu vou ser um dia tão boa quanto ela. E eu lembro perfeitamente disso, assim, ela dando aula e eu admirada, me inspirando, né? E aí, hoje eu olho pra trás e falo, cara, você conseguiu. Ai, que legal. Assim, e a gente tá aqui pra falar isso. Por isso, estamos aqui. Nós estamos aqui pra reforçar. Você conseguiu. E o que eu queria era, de fato, trabalhar com a nutrição esportiva, né? E poder ser reconhecida, e poder ter o reconhecimento. Ontem também eu ouvi uma palavra do Kim, que você conhece? Sim. Uma frase do Kim. Ele me falou assim, a gente só existe e a gente só sabe quem a gente é graças ao outro. Sim. Né? Verdade. A gente só sabe quem a gente é graças ao outro, que reconhece o que a gente faz. Então eu sou muito grata porque eu tenho um reconhecimento do outro que eu nunca imaginei que eu pudesse ter na vida. Não só das empresas, né, que estão aí no mercado, como a Vitafor, mas dos profissionais de saúde que olham o meu trabalho com... E tem um reconhecimento, né? Que olham o meu trabalho com inspiração, que agradecem pelo meu trabalho, que gostam do meu trabalho. Então, assim, eu olho pra menina de 18 anos e falo, a melhor cara, parte é a inspiração, porque você inspira pessoas.
Eu acho que... talvez. Não, você inspira. Eu acho que assim, não só na nutrição como um todo, seja ela esportiva, clínica, você é uma pessoa muito inspiradora. Elas olham pra você e falam assim... Eu falo porque como a gente trabalha com as nutricionistas, você é uma pessoa que passa como referência. E é referência, não que não é. Então, assim, quando você atingiu, você atingiu o teu objetivo quando você tinha os 18 anos. Foi. Ou 20 anos. E eu falei uma vez numa palestra, eu falei, se eu pudesse, se Deus falasse assim pra você, olha, você cumpriu a sua missão na vida, vamos embora comigo, eu estaria tranquila. Deus me livre! Só em relação aos meus filhos que não, né? Que são assim, pequenos. de Deus, não, Profissionalmente, tem um budget pra cuidar. Profissionalmente, eu posso dizer, posso acabar hoje. Porque, de fato, eu cheguei aonde eu queria. Que bom. Eu cheguei onde eu queria. E não é à toa que você tá aqui no nosso primeiro podcast. Foi escolhido. No Olha, dedo. a dedo, porque... Agora, só pra finalizar, um momento alegre. Tá aqui com vocês hoje. E só um detalhe, Débora, quando eu falo assim, eu cheguei onde eu queria, não necessariamente, né, quando a gente traça metas na vida da gente, isso não tá relacionado a dinheiro, não tá só relacionado a sucesso, as pessoas, todo mundo te conhecer. Porque às vezes o sucesso das pessoas, ela relaciona muito ao dinheiro. Ao dinheiro, e não né? é E não isso. é isso. É a minha realização pessoal. Aqui dentro, lá no fundo do meu coração, eu sei... você estar bem com você mesmo. Que eu tô bem. Eu sei que eu consegui tudo o que eu queria. Independente dos perrengues, independente do dinheiro, independente do reconhecimento das pessoas. Eu, Andréia, sou feliz com o que eu sou hoje. Então, isso é o mais importante quando a gente pensa em metas. Eu acho, assim, Andréia, queria agradecer a sua presença, sempre. né? Foi igual, não só escolhida a dedo, mas foi um momento... É muito bom você ouvir e poder passar para as pessoas que estão lá nos assistindo essa inspiração, essa superação, essa determinação, porque é uma pessoa determinada, mas crie metas. Eu acho que assim, as metas elas estão ali para ser criadas e para ser atingidas, não E superadas. e superadas, Sempre. que é o melhor. Também. Então eu queria muito, porque além de tudo isso, o que você trouxe como propósito, né? Porque é o teu propósito, o propósito que você tá levando para as pessoas. Então, de coração, queria muito agradecer. Aqui a gente trouxe uma lembrancinha. Porque assim, Como vem na VitaFora e não como a VitaFora é a patrocinadora oficial, né, do VitaCast, é uma lembrancinha que eu quero que você leve no peito, no coração. Vou morrer. Essa lembrancinha, toda vez que você olhar pra ela, você vai lembrar não só do VitaCast, mas também da VitaFor, ou da história sua com a VitaFor. E é um carinho que a gente... Obrigada, Débora. Obrigada, você. Gabi. Só Obrigada. que você Posso tem abrir? que abrir, por Lógico. lógico. Pelo amor de Deus, que eu morro de Todo mundo aqui curiosidade. querendo ver o que tá é isso? acontecendo. Tô Tem que tremendo, mostrar credo. aqui na câmera. Ai, meu Deus. Meu Deus, é aquele colar que você me mostrou. Ai, meu Deus, que coisa linda. Quer que eu Vamos ver se eu coloque? consigo tirar. Ai, que coisa mais linda. Esse é V, são dois V de vem viver, Vitória, vem viver viver bem, bem. de vida, de Nossa, eu vou usar de VitaFor, mas isso! Ai, que lindo! Amei esse. Gente, amei. Ficou Que lindo. delícia, que lindo. Olha. E principalmente amei. de vida, né? V de vida, V né? de Tem vida. muita vida dentro. Vitória, De né? vitória, De viver bem, que você é uma isso aí. pessoa vitoriosa. Ai, obrigada, Débora. Amei o presente, amei estar aqui com vocês. E como eu coloquei no começo, é um prazer poder estar participando do lançamento. Espero poder voltar outras Claro, Quando esse você aqui é pra quiser. você abrir em casa os nossos lançamentos esse eu que vou amar. a VitaFor Mais tá te ainda. dando de presente. Obrigada, querida. Tá? Obrigada. Aí Nossa, tá, linda. Tá um lançamento recheado, que tá viu? recheado. Não, abre que as povas Abre que eles vão querer saber. Essa garrafinha que eu já tava curiando ela aqui, que eu amei. Whey, Esse é que o a nosso gente ama. lançamento, logo vocês vão saber um pouquinho, né? O nosso 3W. Um Probiótico. probiótico, igual ela falou, o nosso intestino é nosso, né? Porta de entrada. Porta de entrada. Esse Ômega 3 Vision para os olhos. Para os olhos. Esse O colostro, eu sabia que você... Amo. Agora ela vai botar esse daí, vai ser de cabeceira, né, Andréia? Gente, eu gostaria de agradecer a VitaFor Nutrientes. Para quem não conhece, é uma empresa de suplementos nutricionais. Entre no site,
Conheça a linha completa, família de ômegas, família de probiótico, de colágeno, entre outros produtos. E a Gabi vai falar um pouquinho aqui pra gente também, né? Se despedir, estamos aqui nos despedindo. Sim, é. Bom, Andréia, a gente queria agradecer a sua presença, tá? Agradecer você ser esse exemplo de mulher, de inspiração pra todo mundo, tá? E eu quero pedir pra você deixar os seus contatos com a nossa audiência aqui, pra eles conseguirem te encontrar. Onde encontrar a Andréia Naves, né? O contato, gente, é Instagram, né, Gabi? Meu Instagram é Andréia_Naves. Eu tenho um site também, andreanaves.com.br. Lá tem bastante informação dos cursos que eu organizo, né, de todo o meu trabalho voltado para a nutrição esportiva. Tem vários livros que a gente vende pelo site também, em nutrição esportiva. No Instagram tem bastante conteúdo de nutrição, então quem quiser entrar, olhar, tem várias fotos de CrossFit também. Então quem quiser olhar um pouquinho, saber um pouquinho da minha vida, tá ali no Instagram. E obrigada de novo, Gabi, obrigada, Débora, é um prazer estar aqui com vocês. Nosso primeiro VitaCast fica por aqui. Será toda terça-feira, teremos episódios novos. Também gostaria de agradecer o nosso patrocinador Vitafor Nutrientes. Entra no site Vitafor e no Instagram Vitafor Nutrientes. Vem viver bem!